qual é o maior? O que está na mesa ou aquele que serve? Aí vamos trazer o contexto dessa pergunta. Jesus estava naquele momento que ficou conhecido como a última ceia. Momento que ele reuniu seus discípulos antes de partir, deu algumas orientações e instruções finais. E aí ele parte o pão, compartilha uma taça e logo em seguida ele fala que ele iria ser traído. Começa uma muvuca entre os discípulos. No meio dessa muvuca, além deles estarem discutindo quem será que vai trair, quem que vai fazer isso, eles começam a discutir isso. Mas quem é o maior? Porque não é assim, gente, quando está aquele caos, a gente não busca quem que é o responsável, o líder? Quem que tem o poder de dar cartada aqui? Vamos lá, precisa resolver. Então eles começam a discutir, peraí, mas quem é o maior? Quem é que vai botar ordem aqui? E aí Jesus, vendo que eles estão discutindo quem seria o maior dentre eles, joga essa pergunta. Mas quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? O que vocês acham, gente? Quem será que é maior? O que serve? Nossa, é tão bom ouvir assim, né? Alguém responder, porque a gente sabe que vocês são orientados a ficar em silêncio, mas às vezes a gente se sente falando assim com o próprio eu e o meu eu superior. Eu e o meu eu superior. Eu adoro pergunta, aí depois eu fico, nossa, lancei um monte de perguntas. Se eu fosse alguém da plateia, eu ia falar, danado, fica quieto aí, cara. Você joga a pergunta e a gente não pode responder, coisa chata, né? Mas a pergunta é só pra gente pensar, tá, gente? Responde aí cada um no seu. Mas sim, um mentor, vocês ouviram a voz também? O mentor soprou aqui a resposta certa. Aquele que serve é o maior. Jesus ensinou isso. Mas no mundo a gente aprende o contrário, não é? No mundo, normalmente, quem é servido é porque tem uma posição. O rei é servido por seus súditos. Desde lá da época passada é assim, né? As pessoas que têm poder, seja um poder de influência, um poder de capital, elas são servidas. E Jesus, ele vem nos dar uma grande lição. Que no reino divino, o maior é quem serve. No reino divino, presta atenção nisso, que essa frase acho que já vale... O que eu tenho para falar hoje eu vou resumir numa frase, tá? Não é o que você tem, é o que você dá. No reino divino não conta o que você tem, conta o que você deu de si. Ninguém vai te perguntar, o que você tinha lá na sua vida, na sua última encarnação? Eu tinha 3 casas, 5 carros. O que você deu? O que você deu de si? Porque o que a gente dá, a gente só dá aquilo que a gente tem e a gente só tem aquilo que a gente leva. Opa, vamos voltar? A gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente só tem propriedade sobre aquilo que a gente pode levar desse mundo. Ou seja, o nosso carro a gente tem? Não, está emprestado. O nosso corpo a gente tem? Não, está emprestado. O que você tem? O que eu tenho? Amor, conhecimentos, que mesmo quando a gente partir desse mundo, nós poderemos levar. São propriedades que nós desenvolvemos em nosso espírito e vamos levar para onde nós formos. Então, quando você dá disso, aí sim você está dando o seu verdadeiro tesouro. O tesouro que o Cristo falava era esse. O tesouro que o ladrão não pode roubar, que o tempo não vai gastar, que a traça não vai corroer. Esse é o teu tesouro, que você traz no seu coração. Suas virtudes, suas capacidades, seu afeto, o tempo que você dedicou a alguém, a alguma causa. Então, aqui muda um pouco a ordem dos fatores. No reino divino, o maior é aquele que mais serve. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro, faça-se o último. E o que quiser ser o maior, faça-se o menor entre os homens. No mundo dos homens, muitas vezes, por muito tempo, se a gente for olhar, o ato de servir foi visto como pequeneza, como humilhação, não é isso? Servir a quem tinha que servir. É aquela famosa frase, quem pode manda, quem não pode obedece. Então o ato de serviço ele era visto como tarefa. Guardem isso também. Servir é um estado de espírito, não tem a ver com uma tarefa. Servir a alguém não é uma tarefa que a gente executa. Por isso que nós devemos buscar servir sem perguntar até quando. Sem perguntar até quando. Servir sem perguntar o que eu ganho com isso.
Porque o serviço, ele nos torna livres, como foi falado há pouco. Porque a verdadeira liberdade é você conseguir abrir mão dos seus interesses, abrir mão do que o ego nos pede, do nosso egoísmo, e fazer uma escolha mesmo que seja aquela que não vai ser a que vai te beneficiar mais. Isso é liberdade. Liberdade é a gente ter disciplina suficiente para se condicionar, para pegar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas tentações com uma rédea firme e dizer: não, sou eu que comando. Sou eu que comando meu corpo, sou eu que comando meu tempo, sou eu que comando minha conduta. Isso é liberdade. Liberdade verdadeira é quando a gente consegue, num sábado de manhã, mesmo querendo dormir até mais tarde, a gente consegue escolher acordar mais cedo para ir servir uma criança desassistida no Lar Meimei, em Paraisópolis, ou ir às ruas atender um irmão necessitado, mesmo que lá na nossa cabecinha vai dizer sim, gente, porque a gente ainda está nesse estágio: puxa vida, mas eu vou ter que acordar cedo, desconfortável. Servir por muitas vezes é aceitar o desconfortável, é abrir mão do nosso conforto pessoal, porque a gente entende que tem alguém que precisa da gente. E sabe qual é a boa notícia? Isso nos faz estar em contato muito mais direto com Deus. Porque quando a gente está manifestando a vontade dele, quando você está sendo importante para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa que necessita, você sente Deus fluindo através de você. E não tem nada mais bonito, mais poderoso nesse mundo do que isso. Você sentir que você foi importante, nem que seja por alguns minutos, na vida de um cidadão, de uma pessoa, de uma criança. E melhor ainda, se ela não tiver nada para te recompensar. Quem disse isso foi o Papa Francisco, em 2022, numa entrevista. Ele falou: o melhor serviço é quando você encontra alguém que não tem nada para te oferecer em troca. Porque aí é genuíno, é pleno. E vamos lembrar, tudo aquilo que a gente não recebeu nenhuma recompensa na terra, nós vamos ter direito à recompensa celeste. Ou seja, se a gente faz um bem e uma outra pessoa que recebeu aquele bem consegue nos restituir, nos recompensar, nós já recebemos a recompensa aqui, não é verdade? Mas se aquele nosso ato ele fica oculto para o mundo, a gente faz e só a gente sabe que a gente fez, no nosso coração sabe. Deus mora no nosso coração e Ele está vendo aquela atitude. E essa é a melhor recompensa que a gente pode ter também. Não é fama, não é dinheiro, não é aplauso. É você, na tua consciência, dormir com a cabeça em paz, falando assim: nossa, hoje eu fiz a diferença na vida dessa pessoa. Quando nós servimos, nós descobrimos que nós somos amados. Porque quando nós nos colocamos a servir ao próximo, quanto mais servirmos, mais sentimos essa presença divina. E aí, quando nós abraçamos um irmão, uma irmã em necessidade, um pobre, abraçando suas dificuldades e necessidades com compaixão verdadeira, nós descobrimos ali naquele irmão também que nós somos, o quanto nós somos amados por Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, também foi dito aqui. A gente não tem a verdade é como um espelho. Tem uma historinha que fala que a verdade total é como um espelho que caiu do céu e quebrou em vários pedacinhos. E cada ser humano carrega um pedacinho dele. Então quando você se põe para atender uma outra pessoa, para entrar na vida dela e saber qual que é a história dela e poder ajudar, você somou mais um pedacinho. Você expandiu na sua consciência um pedacinho a mais da verdade. Porque vamos supor que a minha verdade econômica é uma classe média alta. E aí quando eu vou ajudar um irmão, eu conheço outra verdade, não é? Eu conheço outra realidade. Eu posso descobrir que talvez a manteiga, que para mim eu nem questiono, porque tem lá desde sempre, na minha casa sempre teve, talvez na casa do irmão é luxo quando tem. Eu posso descobrir que o prato mais requisitado durante muito tempo para o irmão, para uma criança do nosso Nordeste, foi farinha com café.
enquanto eu achava que o prato tradicional brasileiro era arroz e feijão. Então você descobre, quando você se permite entrar em contato, em serviço ao próximo, várias outras realidades que te fazem livre, porque você passa a conhecer novas realidades, novos horizontes, a ver outras condições de vida. E isso nos faz automaticamente, sabe o que, gente? Ser gratos. Se a gente vai em uma ação de rua, eu garanto para vocês, quem já teve aqui a experiência vai saber do que eu estou falando. Basta uma ação que você se dedique a um irmão em necessidade, um irmão que mora na rua, você nunca vai dar tanto valor para sua cama como naquela noite que você voltar de uma ação de rua. Você nunca vai dar tanto valor para um banho quente quando no dia que você voltar de uma ação de rua, você souber o jeito que eles fazem para tomar banho mês a mês quando dá. Então, quando a gente se coloca a servir, nós começamos a perceber realmente o quanto nós somos ricos de vários tesouros que a matéria não poderia nos dar. E aí o Papa ele falou o seguinte também, que para ilustrar a importância de servirmos, de doarmos gratuitamente aquilo que nós temos, Jesus, quando ele estava falando sobre isso, ele colocou entre os discípulos uma criança. E é verdade, essa passagem está na Bíblia. Jesus coloca uma criança e usa a criança como referência, falando que nós deveríamos buscar nos assemelhar a esses pequeninos. E depois ele fala assim: todo aquele que fizer algo de bom a esse pequenino, é a mim que estará fazendo. E aí às vezes a gente entende que fazer algo a um pequenino, que Jesus teria colocado aquela criança ali para simbolizar a inocência. É um ponto de vista, não cabe a nós julgar se está certo ou errado. Mas nós preferimos pensar que Jesus escolheu aquele pequenino para simbolizar a pequeneza. Porque a criança ela não tem nada para te oferecer. Nada material. Não, tem sim. Quando você ajuda um pequenino, aquele ser, ele precisa receber. Ele está numa condição de que ele precisa receber cuidado, receber afeto, né? Dependendo da idade da criança, mais dependência ainda. Se é uma criança recém-nascida, ela precisa de um cuidado básico, né? Ela precisa ser trocada, ela precisa ser higienizada, ela precisa ser alimentada, ela não tem autonomia para nada. Então, eu digo que ela não tem o que te oferecer no sentido de que essa criança ela não vai ter como te falar muito obrigado pelo mamar que você me deu, eu vou te restituir com tal coisa. Então, nós gostamos de pensar que Jesus usou a criança, o símbolo da criança, por quê? Primeiro, humildade. A gente só consegue servir quando a gente se coloca com humildade, quando a gente reconhece que a gente é pequeno. Quando a gente reconhece que assim como a criança precisa da gente precisa do nosso Pai Celestial, que é Deus. Aí sim nós começamos a servir de verdade, porque aí a gente não vai servir a partir das nossas crenças, a gente não vai servir ao próximo a partir das nossas ideias pré-concebidas, a gente não vai servir ao próximo com o que a gente tem só. Quando a gente tem humildade, a gente se coloca a serviço e entende que a gente é um canal para Deus agir. E aí a gente vai com tudo, né, gente? Imagina, quando a gente reconhece que através de nós, como aqui, ó. Quando a gente reconhece que através de nós, ou eu posso falar do que eu quiser, e depois das quantas estrelinhas eu achar que eu mereço pro meu orgulho, né? Acho que eu falei bem, mereço 5 estrelinhas. Ou eu posso reconhecer com humildade que eu aqui estou tendo a oportunidade de ser um canal divino, então que fale através de mim aquilo que for a vontade divina. Isso muda tudo. Quando nós reconhecemos que podemos ser canal divino para o outro no dia a dia, e não é num templo não, é no dia a dia, é na casa, é no trabalho, é na rua, nós passamos a servir com amor. E quando nós servimos, acontece uma mágica. O amor engrandece dentro de nós e o egoísmo naturalmente diminui, porque uma coisa não condiz com a outra. Naturalmente, se a gente aumenta a nossa capacidade de amor, o egoísmo vai diminuindo. Quanto mais a gente dedica tempo a pensar nos outros, né? Quem nunca teve essa experiência? Aquele dia que você dedicou para fazer um dia especial, seja para a esposa,
para o filho. Sabe aquele dia que você dedicou um dia inteiro pensando numa surpresa, numa festa de aniversário, num evento? Depois você não percebe o quão bem aquilo te fez também? E aí é mágica, porque a gente percebe que a gente se dedicou quase nada a nós, pensou muito mais no outro, e no fim do dia, sou eu que estou feliz. Eu estou me sentindo bem por ter pensado no outro, por ter dedicado o meu tempo ao outro. Francisco de Assis dizia com muita propriedade: há mais alegria em dar do que em receber. Nossa fidelidade ao Senhor, segundo o Papa Francisco, depende da nossa disponibilidade em servir. O valor de uma pessoa, ele não está tão atrelado ao papel que ela desempenha na sociedade, ao sucesso que tem ou não tem, o trabalho que executa, dinheiro no banco, quanto tem. A grandeza e o sucesso aos olhos de Deus, eles têm um outro padrão, uma medida diferente. São medidos no serviço. Não no que se tem, como falamos, mas no que se dá. Você quer se sobressair? Sirva. Esse é o caminho que o Cristo nos convida. O Chico Xavier certa vez falou que o Cristo não pediu muita coisa. Ele não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Realmente, lendo assim essa frase parece fácil, né? Só pediu que nos amássemos uns aos outros. É fácil a gente compreender. Na hora de praticar, às vezes fica um pouquinho mais difícil. A palavra serviço, ela muitas vezes parece desbotada, não é, gente? Você fala serviço, serviço. Mas no Evangelho ela tem um sentido muito mais preciso e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia. É fazer como Jesus. Que ele disse claramente, né? Não vim para ser servido, mas para servir. Mas isso geralmente custa, né, gente? Vamos ser realistas. O serviço, se servir é a gente dedicar o nosso tempo, doar algo de nós ao outro, tem um custo. Não é verdade? Tem um custo. Mas o legal é que à medida que a gente aumenta o cuidado e a nossa disponibilidade para nos doar aos outros, sem saber explicar como, nós vamos nos sentindo mais livres e mais amados. O Cortella explica de uma outra forma, que faz um pouco de sentido para nós também. É porque quando a gente serve ao outro de verdade, a gente passa a morar no coração daquela pessoa. Então aumenta a nossa importância. Não a nossa fama, porque são coisas diferentes. Você pode ser anônimo. Nós podemos ser uma pessoa quase anônima, mas importante para muita gente. Assim como Chico, por exemplo, que por muito tempo não era conhecido. O Chico jovem, ninguém ouvia falar, estava lá no interior de Minas e já era importante para a cidade inteira. Nós podemos ser anônimos para as pessoas, para a sociedade, mas cada vez que a gente serve, com certeza se a gente serviu genuinamente, com amor, a gente passou a ser importante na vida daquela pessoa. Então aquela pessoa deixou a gente morar no coração dela. E quando a gente mora no coração de uma pessoa, fica um pouquinho da gente ali e fica um pouquinho da pessoa no nosso coração. Isso nos engrandece enquanto espíritos. E aí, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, palavras do Emmanuel. Como que a gente pode trazer isso para a vida prática, né? Porque a gente está falando de servir, a importância de servir. Mas como que a gente faz isso no dia a dia? Então Emmanuel nos lembra que Jesus, ele elevou os demais humilhando a si mesmo. Ele não vestiu o traje de sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes. E aí o Emmanuel nos convida a essas atitudes aqui que nós devemos ou podemos tentar praticar no nosso dia a dia.
Cessa o egoísmo da animalidade primitiva dentro de ti. Faça o bem até aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres no caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma a tempestade do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Seja a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre, lembrando que no código da vida eterna devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.